Olá, o ministro Barroso recentemente falou sobre a utilização da IA no judiciário, como é que eles têm utilizado hoje e quais são os planos futuros. E é interessante que ele falou, por exemplo, que em pouco tempo uma minuta vai estar sendo feita pela inteligência Uso. artificial. E logo ali na esquina do tempo, nós vamos ter inteligência artificial realizando a primeira minuta das decisões. E você, advogado, advogada, precisa entender como é que você vai se inserir nesse novo mundo da inteligência artificial. Para isso, eu peguei as principais falas do ministro e vou mostrar para você e comentar como é que você pode fazer e como é que a IA está sendo preparada aí no judiciário e você pode se preparar para isso. Vamos lá? Porque nós estamos no uso de inteligência artificial na frente do mundo em geral. Acho que nenhum país do mundo está usando a inteligência artificial como nós estamos usando e investindo tempo e energia em construir ferramentas que permitam a sua utilização pelo Poder Judiciário. Também nenhum país do mundo tem 83 milhões e 800 mil processos, de modo que aqui nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem 90 mil processos por ano, de modo que aqui, para nós, a inteligência artificial acaba sendo uma questão de sobrevivência para o funcionamento adequado do judiciário, produzindo decisões a tempo e a hora. Então, esse trecho é bem interessante. A gente já sabe que o judiciário está utilizando inteligência artificial, até a gente vai falar de alguns exemplos de casos de uso atual, mas é interessante ver a determinação do ministro, do CNJ e do judiciário em si em aplicar cada vez mais inteligência artificial. Eles estão determinados, já estão utilizando, e é importante você, advogado, advogada, se preparar e começar a utilizar, e sobretudo de uma forma robusta, né? E a inteligência artificial, ela vai se apresentando como potencialmente útil para as áreas mais diversas da vida humana e com muitas potencialidades positivas que eu sempre gosto de destacar. A primeira, e que impacta o direito, é uma capacidade de tomada de decisões em muitas matérias melhor do que a própria condição humana, portanto, um aprimoramento da capacidade de tomada de decisões, por uma razão singela, ela consegue armazenar muito mais informações e processá-las com muito mais velocidade, de modo que em muitas áreas a inteligência artificial vai ser capaz de tomar as decisões melhor do que pessoas humanas seriam capazes de tomar. Já já eu vou chegar a um dos mandamentos que nos norteia a todos e ao conselheiro Bandeira, que é a imprescindibilidade da supervisão humana em qualquer circunstância. Aqui ele fala de dois pontos importantes. O primeiro é que você sempre vai ter que revisar o trabalho da inteligência artificial, porque apesar dela ser poderosa e ela realmente poder ter ótimos resultados, pode ser que, dependendo do contexto ou do prompt, o comando que você colocar, pode ser que ela não te dê um bom resultado. Então, o ser humano vai ter que estar sempre nesse processo de revisão. O segundo é a possibilidade e os resultados que a IA já pode dar. Isso é um fato que o ministro comenta, ela já tem um poder, e eu digo sempre para os alunos a lei, ela, por exemplo, já escreve melhor do que a gente, ela já consegue rapidamente resolver várias tarefas do dia a dia. Para isso, basta que você consiga três coisas, eu sempre falo para os alunos, que é um tripé, ou seja, é uma IA inteligente, então por isso que eu sugiro você procurar a inteligência artificial mais inteligente para você utilizar. Não tente economizar no custo da IA. Se você pensar o custo ali, por exemplo, ChatGPT, $20, pode parecer caro, mas com os $20 ou próximo de R$ 100, o que você vai conseguir automatizar, ganhar tempo, aumentar a produtividade, esse que é o ponto. Busca uma IA inteligente. Um outro ponto ali do tripé, que é a questão do contexto no mundo jurídico. A gente tem um contexto muito bom, ou seja, você tem a petição inicial, você tem a contestação, você tem os fatos, então isso é bastante rico no mundo jurídico e é o que a IA precisa para ter boas respostas. E a outra é um prompt robusto, não é conversar com a IA. O ministro vai, inclusive, mostrar daqui a pouco um caso de insucesso, que foi basicamente um prompt equivocado, mas se você precisa saber fazer os prompts, os comandos e fazer os assistentes. Eu, inclusive, tenho várias aulas ali, eu mostro, inclusive, tenho vários assistentes liberados para você utilizar de forma gratuita. Mas é um fato que o ministro coloca que, se você souber utilizar bem, é um fato que você já tem ótimos resultados e você, advogada, tem que estar preparado para isso. Mas é sempre bom conferir, viu? Porque às vezes engana a gente.
Eu fui dar uma palestra sobre arbitragem, não lidava com isso há muito tempo, coloquei no ChatGPT quais são as 11 principais decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre arbitragem. Quais são as principais decisões? Me deu 11 decisões. E aí, prudentemente, já conhecia casos em que isso não tinha dado certo, pedi ao meu minha assistente de pesquisa para verificar, os 11 estavam errados. Nenhum era correto. Portanto, é preciso usar com grande prudência essas funcionalidades. Esse é um caso interessante que o ministro fala. Basicamente, o que acontece aí é que o ChatGPT, a IA generativa, o ideal é que você não faça consultas dessa forma direta. Você tem que montar um prompt mais robusto para você fazer. E, sobretudo, jurisprudência, jurimetria, existem outras IAs que você tem, que elas dão um resultado melhor, que elas são especializadas. Inclusive, eu tenho um vídeo especialmente falando sobre isso, sobre a forma avançada que você pode fazer. Então, é super importante que você, advogada, entenda quais são as IAs que você pode utilizar. Eu sou a favor de utilizar poucas, mas as melhores. Inclusive, depois procura no nosso grupo, eu tenho um grupo de material onde eu mostro, eu tenho vários vídeos, um deles é sobre quais são as IAs essenciais e como, por exemplo, você utilizar, qual IA você utilizar para busca de jurisprudência. Nós temos utilizado no Supremo, estão em uso 3 ferramentas importantes de inteligência artificial. Não sei se alguém já expôs isso aqui. Uma chama-se Victor, que tem como papel identificar naqueles recursos que chegam, nos processos que chegam, quais já foram objetos de repercussão geral, porque aí simplesmente se inadmite o recurso, manda aplicar a tese de repercussão geral. Há um segundo chamado Vitória, que nós somos a favor da paridade de gênero. O Vitória, ele agrupa os processos que chegam por tema e, portanto, nós somos capazes de saber qual é o tema que tem maior recorrência para você pensar e dar uma repercussão geral e eliminar a divergência jurisprudencial naquela matéria. E tem um chamado Rafa, que é bonitinho, é mais cosmético, mas ele separa os processos que são admitidos em função dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, que são compromissos que todos os poderes devem ter. Esse ponto é interessante porque eu falo para os alunos, esse é um outro tipo de inteligência artificial, não é a IA generativa, é uma que classifica os dados, ou seja, que ela entende, ela lê os teus dados, as tuas petições, conforme o juiz falou, o ministro falou, e ela seleciona ali, e é importante a gente entender que as nossas petições e as peças jurídicas elas vão ter que começar a ser preparadas para esse tipo cada vez mais de inteligência artificial que vai entender a peça, vai filtrar, vai classificar. Então, isso é um fato, o judiciário já utiliza e cada vez mais vai utilizar esse tipo de classificação das peças de entrada ali, né? E, na sequência, nós temos agora, fizemos uma chamada pública com 20 empresas acorreram e agora 6 foram selecionadas para a prova de conceito para fazer resumo dos processos. Resumos em, no máximo, 5 páginas. Fato relevante, pedido, decisão de primeiro grau, decisão de segundo grau, razões do recurso. E, com isso, chega um processo, tem 20 volumes, agora eletrônicos, e você já não precisa mais ler os 20 volumes eletrônicos. Basta você ler um resumo, mais ou menos. Tem que ter supervisão humana. Alguém tem que ir lá conferir. Essa é a orientação comum que todos compartilhamos aqui. Mas nós, no volume que nós temos de processos no Brasil, nós não podemos abrir mão de utilizar a inteligência artificial. A IA já é essencial e fenomenal para extrair dados, fazer resumo de processo. Inclusive, tenho ali um GPT, um assistente jurídico digital totalmente gratuito para você utilizar, para você testar, que ele já consegue extrair os dados que estão programados ali, os dados básicos de processo e fazer esse resumo. Então, você, advogada, já pode utilizar e, de novo, de forma gratuita ali, disponibilizado pelo material que eu coloco ali para você. Então, isso já é poderoso, o judiciário ainda está trabalhando nisso, mas você, advogada, já tem à sua disposição para extrair dados, para fazer resumo de processo, e você entendendo como funciona, como você faz os prompts, você pode montar o seu próprio assistente para fazer extração de dados e resumo de dados aí de peças de uma forma muito potente. Então é importante você entender que isso já é possível.
Um dos meus esforços na presidência do Supremo e do CNJ é diminuir o tempo de tramitação dos processos no Brasil, que é, em média, 3 anos e 8 meses. Nós temos que reduzir isso. O judiciário é serviço público, nós temos que ser capazes de prestar um serviço melhor. E para prestarmos um serviço melhor no volume que a gente tem que lidar, só com inteligência artificial, até porque o judiciário já custa 1,2% do PIB. A gente não pode indefinidamente aumentar essa estrutura, a gente tem que agilizar a nossa capacidade de decisão. Esse tema é interessante para você, que cada vez ele reafirma o drive, ou seja, a intenção do judiciário de utilizar inteligência artificial. Isso é um fato, eles cada vez mais vão estar investindo nisso, e é importante você perceber e já não ter dúvida, advogada, que isso já é um fato e que você precisa começar a entrar nesse tema de cabeça, começar a reservar um tempo para entender como é que funciona, para escolher algumas IAs para utilizar. E, de novo, eu tenho vários conteúdos gratuitos que você pode utilizar para começar e depois a gente crescer junto nesse tema. Então, não deixe para amanhã, o judiciário cada vez mais está crescendo com isso, e a gente ainda vai ver vários pontos muito interessantes que o ministro vai colocar agora. Decisão. E agora, está aqui pelo CNJ, nós criamos, eu até pensei que fosse ter enorme dificuldade, mas nós estamos conseguindo universalizar a ementa padronizada das decisões dos tribunais. Uma ementa dividida em 4 capítulos, ou 5, caso em exame, questão jurídica em discussão, razões de decidir, um parágrafo sobre cada coisa. Se tiver muitas razões de decidir ou muitas causas de pedir, pode fazer alguns parágrafos. Caso em exame, quer dizer, então, a ementa, que é a síntese do julgamento, ela vai ser dividida em caso em exame, questão jurídica em discussão, razões de decidir, dispositivo, e conclui citando a legislação e a jurisprudência referida no voto. Com isso, nós vamos melhorar a capacidade de comunicação do judiciário com a sociedade, porque é fácil entender o que foi decidido, e, em segundo lugar, nós vamos ser capazes de catalogar os precedentes com muito mais qualidade do que hoje. E isso se tornou muito importante num país em que os precedentes passaram a ser fonte formal do direito, os precedentes qualificados, que são as decisões do Supremo em ação direta, as decisões do Supremo em repercussão geral, as decisões do STJ em recursos repetitivos. Portanto, a padronização das ementas se tornou vital, e ela já está sendo padronizada num dos lugares mais difíceis de se conseguir consenso no Brasil, que é a repartição onde eu trabalho. E, portanto, nós já estamos conseguindo utilizar a maior parte dos ministros. Estou tentando convencer meu querido amigo Fux, que tem um modelo próprio de fazer emendas, ainda não consegui convencê-lo, mas já tenho uma armadilha para quem não for convencido. Já existem modelos no ChatGPT que fazem a ementa no padrão que o CNJ recomenda, mesmo que o relator não queira. Portanto, a escolha vai ser ou você faz você mesmo, ou então alguém vai fazer por você. Pode ser que esse seja um argumento, mas eu brinquei com o Fux, assim, mantenha a sua ementa lá, aquela com as 20 laudas, mas faz uma pequenininha também, não custa. Vamos ver. Mas, portanto, eu acho que a padronização das ementas vai mudar a capacidade do judiciário se comunicar com a sociedade e vai ajudar a catalogação de precedentes. Muito interessante ele falar de ementa padronizada. Isso também já é possível com o ChatGPT. Eu posso, inclusive, criar, se eu entender como criar os prompts, eu consigo recriar o que o juiz está colocando, o que o ministro está colocando, de que você já consegue fazer alguns documentos padrões, ter alguns resultados padrões. Eu, inclusive, nos GPTs que eu disponibilizo de forma gratuita para você, alguns deles você já consegue fazer parecer de uma forma padrão, você tem uma petição avançada que você pode utilizar. Então, isso, de novo, já é possível, e o ministro deu um ótimo exemplo ali das minutas que vão começar a ser cada vez mais, as ementas, perdão, que vão ser cada vez mais padronizadas com inteligência artificial, e também a catalogação. Então, essa parte de jurisprudência, de jurimetria, cada vez mais utilizar forte. Inclusive, essa foi uma questão que eu encontrei, que eu achava que
os advogados e advogadas já estavam utilizando jurisprudência, jurimetria de uma forma avançada, e quando eu vi que não, eu até coloquei um módulo no curso, eu até coloquei uma aula gratuita falando sobre esse tema, porque é crucial a utilização e já existem ferramentas que te dão um resultado enorme nessa parte. Então, é importante você entender como é que funciona e como é que você pode utilizar para tirar ótimos resultados. Precedente. E aí vem a penúltima ferramenta que nós estamos trabalhando, que é um sistema de localização de precedentes. Está sendo desenvolvido pelo TRT da 4ª Região. Nós estamos apoiando, mas a ideia original é deles, o CNJ agora está apoiando. Eu mesmo estive lá, assinamos um acordo de cooperação em que o programa, idealmente, se você fala com alguém de TI, eles também falam, tudo está em desenvolvimento. Então, o programa que está em desenvolvimento, ele faz uma espécie de relatório em que identifica quais são as questões jurídicas em discussão, uma coluna, e depois, numa segunda coluna, ele associa os precedentes qualificados à questão jurídica em discussão. Se isso funcionar bem, é uma revolução na vida de juízes e de advogados também, mas na vida dos juízes, porque você já ter a pesquisa de precedentes na hora que você vai decidir, na hora que você vai estudar uma questão já pronta, é uma ferramenta formidável, porque a maneira como se pesquisa precedente hoje no Brasil é muito manual, é muito mecânica. E no Supremo a gente julga tanto que, às vezes, nem os julgamentos de que você participou você consegue lembrar exatamente qual foi a tese que foi firmada, pelo volume que a gente trabalha. Portanto, essas são as ferramentas que já estão em uso. Excelente ponto. Mais uma vez, precedentes, ementas, jurisprudência é um tema que a IA consegue fazer e te ajudar de uma forma muito avançada. Então, eu sugiro que você debruçar nesse tema. E conforme eu falei para você, ali na lista de materiais gratuitos que eu tenho disponibilizado, um deles eu falo exatamente de jurisprudência, de jurimetria, como você utilizar de uma forma robusta, e vale a pena você separar um tempinho para estudar esse tema lá. E logo ali na esquina do tempo, nós vamos ter inteligência artificial realizando a primeira minuta das decisões. Eu acho que aí esse talvez seja, Bandeira, o tópico mais importante de uma regulação cuidadosa, que é a produção por inteligência artificial de minutas de decisão. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso, até porque, como eu disse, a inteligência artificial é capaz de armazenar muito mais informação do que o cérebro humano e processá-las com muito mais velocidade. E, portanto, nós não podemos desperdiçar essa ferramenta. Porém, é preciso sempre ter a supervisão humana. Primeiro, porque a inteligência artificial pode alucinar, que é inventar uma solução implausível ou errada, ou se enganar. E segundo, porque a inteligência artificial nunca vai ter a sensibilidade humana para decidir questões. É claro que a inteligência artificial pode ter preconceitos e discriminações como há na sociedade, porque ela é alimentada com dados que estão na sociedade, que pessoas humanas alimentam. Mas aqui é preciso dizer que juízes também têm preconceitos e discriminações. Portanto, essa não é a minha maior preocupação e talvez a gente consiga até ter mais distanciamento crítico com a inteligência artificial. Porém, na vida do direito e da aplicação do direito, é preciso que haja um mínimo de humanidade, um mínimo de empatia, muitas vezes um pouco de compaixão, ou a capacidade de ajustar a norma a algumas circunstâncias fáticas. Esse é um tema muito interessante, tecnicamente possível, mas tem as suas questões que têm que ser explicadas e debatidas e, sobretudo, entendido tecnicamente, ou seja, eu consigo já hoje colocar ali os documentos, as peças, criar um prompt para que a IA faça o julgamento e ela vai julgar. Isso é tecnicamente possível. O ponto é que o contexto que você colocar, ela vai utilizar o cérebro, tudo que ela aprendeu, ou todos os vieses que ela aprendeu. Então, ela vai estar utilizando um viés médio da sociedade, dependendo com os dados que ela foi treinada, como se fosse uma criança que, se ela for colocada em um ambiente específico, ela vai atuar como aquele ambiente específico. Então, é um tema arriscado,
é um tema tecnicamente possível, mas, de novo, precisa ser colocado limites, precisa isso ser entendido, entender qual é o viés que isso vai aparecer. Então, eu acho que tem peças que podem ser, ou temas que podem ser você já tem ganho, e tem temas como esse que com certeza você tem ganho, mas o risco é muito grande e a gente tem que fazer esse desenvolvimento de forma gradual, entendendo os casos, tentando entender a explicação da IA, o que é tecnicamente muito difícil fazer. Algumas pessoas falam de explicabilidade da IA, mas isso, se a gente entende como ela é feita, é muito interessante ver que isso é bem difícil. Então, eu acho que é um tema que a gente deve buscar, só que tem muita discussão para ser feita, muita tecnologia para ser colocada, mas é um tema que a gente vai estar colocando. Então, para fechar, eu acho que você viu aí o plano do judiciário, já estão utilizando e cada vez mais vão estar fortes com isso. E eu sou especialista nessa área, tenho cursos, tenho consultorias e tenho os materiais gratuitos que eu sugiro você entrar no nosso grupo, acessar o material, acessar os assistentes digitais que já te conseguem dobrar a produtividade se você souber utilizar. Você não precisa entender de prompt, basicamente o que você precisa utilizar ali é o ChatGPT, então bastante fácil, e você vai ver que você vai aumentar a tua produtividade e você vai começar a entender como as coisas funcionam, vai ganhar tempo para poder estudar outras matérias, para atuar com o teu cliente interno, o teu cliente externo, e isso é muito importante, a gente entender como é que essa transformação vai acontecer. E depois, se você quiser entrar em mais detalhes, eu te convido para entrar na nossa formação de inteligência artificial, que aí ela é mais robusta, você está comigo toda semana, a gente discutindo os temas, trazendo novidades. Então, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo, procure mais material, mas é aquilo, o judiciário cada vez mais vai estar investindo em inteligência artificial, e eu sugiro você fazer o mesmo no teu escritório, no teu departamento, na tua área pública, no que for, e eu estou aqui para ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.